Eu sou jornalista desde 1982, sempre trabalhei com assessoria de imprensa, em especial de sindicatos e parlamentares de esquerda. Meu nome é Carlos Alberto de Oliveira, meus amigos me conhecem mais como Carlão. Rato de rua e inquieta criatura, tribo em frenética proliferação, lúbrico, libidinoso transeu. Nos anos 70, do ponto de vista da comunicação, teve um fenômeno interessante, que foi a construção em vários estados, não só em São Paulo e Rio, mas em vários estados, da chamada imprensa alternativa. E todo esse movimento de resistência que tem na imprensa nos anos 70 é um reflexo do movimento social em geral. Era um período bastante difícil, bastante radicalizado do ponto de vista da repressão. Chegou até a ter banca de revista que era queimada se vendesse os jornais alternativos. Várias bancas foram queimadas, incendiadas. Vários jornalistas presos, inclusive um que virou simbólico de todo esse período, que foi Vladimir Herzog. Ali não tinha muito para onde correr. Quer dizer, ou as pessoas eram a favor ou eram contra a ditadura. Então, o setor de oposição era muito mais unificado do que hoje em dia. Não tem esse nível de dispersão que tem hoje em dia. Jardim da política, meu bem, vamos passear. Bom, eu considero a importância dos jornais chamados alternativos, que eu não sei nem se seria o melhor termo isso, porque para mim a imprensa é imprensa, não tem imprensa alternativa, imprensa grande imprensa. Mas aí o movimento e a opinião, de forma mais específica, eles contribuíram profundamente com a redemocratização. Por quê? Porque eles eram um ponto de resistência que a ditadura não conseguiu calar. Por mais que ela tivesse, as publicações tivessem um alcance pequeno, mas era uma pedra no sapato da ditadura. Quer dizer, eles querendo ou não querendo, o Opinião, do Pasquim, o Em Tempo, o Cojornal e tantos outros, de fato, em Minas Gerais e outros aí, eles estavam lá, estavam dizendo não. E eu digo, é proibido proibir, é proibido proibir, é proibido proibir, é proibido proibir. O jornal Opinião chegou primeiro. É um jornal que reunia intelectuais de esquerda famosos na época, como Fernando Henrique Cardoso, Paul Singer, Chico Oliveira e tantos outros desse nível, que naquele tempo era o que tinha de resistência intelectual à ditadura. O jornal Movimento tem origem dentro do jornal Opinião. São grupos de jornalistas que atuavam dentro do Opinião, que acreditam numa nova forma de luta, uma luta mais radicalizada, e tinha o apoio do movimento estudantil em geral. O que a gente fazia era vender a assinatura do jornal, vender o jornal por si mesmo, pegava uma edição relativamente grande e saía distribuindo na escola, vendendo, para poder manter o jornal. Ele se autopagava. Você vendia uma edição para ter uma nova edição para ser preparada no mês seguinte. Então era uma luta muito grande e muito interessante. Voltando para a questão do jornal Opinião, que eu tinha bastante admiração por ele era uma forma de resistência intelectual. Então os artigos, tinha artigo de Celso Furtado sobre a questão do desenvolvimento, tinha artigo de Fernando Gasparian, que era o dono do jornal, que era um empresário nacionalista, falando sobre a importância de a população lutar contra o entreguismo dos militares, que os militares entregaram o país. O jornal Opinião, ele refletia esse debate intelectual da questão. E o jornal Movimento, quando chega, ele já é mais radicalizado. Ele já é para mostrar a resistência mesmo, quer dizer, as grandes greves recomeçando, o movimento estudantil se manifestando nas ruas. Então a grande diferença do jornal Opinião para o jornal Movimento era exatamente isso. Quer dizer, o jornal Movimento, ele era muito mais de ação, uma ação mais militante, enquanto o jornal
opinião que tem sua importância, uma importância histórica, uma importância mais intelectual, de debate acadêmico, de discussão interna do que deveria ser feito ou não com o país, um projeto de país.